Olá pessoal, bom dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho. E o tema da lição de hoje é Boaz, o resgatador. Nós já vimos na lição de ontem, eu fiz inclusive um pequeno comentário sobre essa questão de ser o resgatador, né? Quando o marido ou a mulher não tinha filhos e tal, uma maneira que tinha para que a mulher pudesse de fato reaver ali os seus bens era por meio de um parente do seu marido, né, falecido, tomasse a viúva por esposa ali e fizesse um herdeiro, né, que levaria o nome ali do falecido adiante. E Boaz, como também já mencionado anteriormente, Boaz, ele havia ali se apaixonado por Ruth, né? E ele desejava muito ficar com ela, né? Então, aqui na lição diz, Boaz se apaixonou por Ruth e desejava se casar com ela, mas havia uma barreira. Essa barreira também eu havia comentado no estudo de ontem, é porque havia um parente mais próximo da família de Elimeleque, que era o esposo de Noemi, que ele tinha a preferência de ser o resgatador ali da família de Noemi, né? E aqui na leitura a gente percebe como que Boaz fez, como que ele foi astuto, né? Para poder ter mais probabilidade de ele casar com Ruth. Então, ele, segundo a história aqui do livro de Ruth, ele reúne alguns anciãos, né, à entrada da cidade ali, chama a pessoa que tinha preferência para fazer o resgate, ser o resgatador ali da família de Noemi, da família de Elimeleque, e ele diz, olha, fulano, aconteceu assim, assim, assim na família de Elimeleque e tal, e você tem a preferência de ser o resgatador da terra dele. E ele fala assim, não, eu quero comprar a terra dele. Aí Boaz diz, não, mas é o seguinte, para você ser o resgatador, você também precisa casar com a moabita, a estrangeira que veio, né? Aparentemente parece que ele colocou, falando da Ruth assim, como se fosse talvez um ponto negativo dessa missão de ser o resgatador. Então o homem falou assim, não, então eu não quero não. Aí ele fala assim, não, então vamos aqui trocar, ou tinha esse costume deles, né? Quando faziam um acordo na frente de testemunhas e tal, eles trocavam as sandálias e tal. E dessa forma Boaz pôde, através dessa estratégia que ele fez, ter o direito a ser o resgatador, e ele casa com Ruth, e eles têm um filho, e esse filho recebe o nome de Obed. E Obed veio a ser o pai de Jessé. E Jessé veio a ser o pai de Davi, o maior rei que Israel já teve, né? E aqui, falando em relação a profecias do tempo do fim, ao grande conflito que existe nesse mundo, nós temos um resgatador. Nós temos uma pessoa que ela nos ama muito e que ela quer nos tirar desse mundo mal. Só que para que essa pessoa nos tire desse mundo mal, para que ele seja o resgatador, ele precisa vencer um outro resgatador, que na verdade não é um resgatador, é um usurpador, né? No livro de Jó, no capítulo 1, a partir do verso 6, diz que os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor. E quando os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, Satanás também se apresentou a ele. E Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. Nesse momento, Satanás, ele dá a entender de que ele era o representante aqui da terra. Ele se achou merecedor de estar na presença de Deus lá como um representante daqui da terra.
deste mundo. Então Deus pergunta para ele: você tem visto o meu servo Jó? Porque não há ninguém como ele, íntegro, reto, se desvia do mal e tal. E Satanás faz uma acusação a Deus de que Jó pertencia a Satanás e que ele só era obediente a Deus por causa de todas as bênçãos que ele recebia. E naquele contexto ali, Deus permite que Satanás faça com Jó tudo aquilo que foi feito para mostrar não apenas para Satanás, mas para todos nós e para todos os demais filhos de Deus que estavam ali naquela reunião, naquela presença, naquele encontro ali, de que Satanás, de que Jó não era fiel a Deus por causa das bênçãos que ele recebia, como de fato nós vimos que não foi. Ele permaneceu fiel mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à angústia, mesmo tendo perdido tudo que ele tinha, Jó foi fiel a Deus em todo o instante. Então, mas Satanás, como eu disse, ele é um usurpador e um mentiroso, e ele quer que a gente não seja resgatado pelo nosso Salvador. Nós vimos também na história da tentação de Jesus no deserto, quando Satanás, depois de tentar a Cristo, por 2 vezes, uma com pão e outra falando para se jogar do alto, lá do pináculo do templo, ele leva Jesus para um monte bem alto e diz assim: olha, tudo isto te darei, como se tudo fosse dele, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aqui também no livro de Judas, no capítulo 9, diz que enquanto Miguel fala que Satanás disputava pelo corpo de Moisés junto a Miguel, ou seja, é como se fosse assim: não, você não tem o direito de ressuscitar Moisés, ele pecou, ele está em pecado, ele é meu, e nem ele conseguiu seguir os seus mandamentos, você deu os mandamentos para ele, nem ele conseguiu seguir os seus mandamentos, então Jesus ali argumenta com Satanás e ressuscita Moisés. E em Lucas capítulo 22, no verso 31, o próprio Pedro, Jesus falando com Pedro, falando assim: olha, Pedro, Satanás reivindicou que você, ele reivindicou você porque você pecou e tal, e Jesus pede para Pedro fortalecer e tal em Deus, porque eu vou até ler essa passagem aqui, Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas capítulo 22, verso 31, e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, Satanás desejava exercer poder sobre os discípulos, assim como havia tentado se apoderar de Jó. Então veja bem, nós temos um resgatador amoroso que quer nos tirar desse mundo de pecado, quer nos colocar no plano original de Deus novamente, e nós precisamos aceitar que esse resgatador nos resgate, A gente precisa, porque assim, no grande conflito, nós sabemos que Satanás, a derrota dele já está decretada, ainda que ele esteja vivo, ainda que ele atente, atormente e tal, a derrota dele já está decretada. E nós, aqueles que querem ser vitoriosos nesse grande conflito, precisam estar com Cristo, que é aquele que morreu na cruz para nos resgatar, tá? Então, assim, nós temos um resgatador, nós temos um Boaz muito maior do que aquele Boaz lá de Ruth. Nós temos um Deus amoroso que quer nos guiar rumo à salvação eterna, tá bom? Então, que você aceite esse Deus em sua vida, que ele seja de fato o seu resgatador, e que nós possamos estarmos sempre felizes na presença dele, porque mesmo em meio às dificuldades, às aflições dessa vida, as lutas que sempre nos vêm, nos acometem, nós temos a certeza de que no fim, assim como Deus fez com Moisés, assim como Deus
Faz com todos aqueles relatos bíblicos onde, por exemplo, em Apocalipse, que diz que os santos se alegrarão ao ver o Senhor, que na ressurreição de Cristo outros ressuscitaram com ele, deram testemunhos na cidade. Nada é impossível para Deus, né? Então, mesmo em meio à aflição, que nós tenhamos a certeza de que Deus tem um plano muito grande para as nossas vidas. Vamos orar? Antes de orarmos, porém, nós vamos... eu vou me ajoelhar aqui hoje, porque nós estamos em oração também por Rosinha, tá bom? Que você também, aí onde quer que esteja, lembre de orar por ele, tá bom? Vamos orar então? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Pai Santo. Te agradecemos, Pai querido, por tua graça e bondade, pelo teu perdão e misericórdia. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda fará na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força e sabedoria para que nós permitamos que o Senhor seja de fato o nosso resgatador. Não apenas assim como foi na vida de Ruth, de Noemi, que Boaz foi o resgatador deles ali, da herança delas, mas que o Senhor nos resgate para a eternidade, para vivermos eternamente contigo. Senhor Deus, também neste momento, queremos pedir a Ti que esteja na vida de Rosinha e dos seus familiares, que o Senhor providencie, assim com o Teu poder, todo o necessário para que seja providenciadas, para que seja realizados os milagres na vida dele ali. Que o Senhor esteja conosco, esteja com eles, que o Senhor nos dê também a certeza da vitória em Ti. E que o inimigo do Senhor e nosso inimigo não venha comandar e reinar em nossas vidas, mas que unicamente o Senhor possa fazer isso por nós. Dá-nos a Tua graça, perdoa os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Fique com Deus, que Deus te abençoe e busque nele a disposição e o interesse de estar sempre estudando a sua palavra, aprendendo mais dele, fortalecendo a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer, tá bom? Fique com Deus e até o próximo estudo.